Seitas e heresias. Os Adventistas do Sétimo Dia. Autor: Presbítero Sandro Francisco do Nascimento. Introdução. Muito embora devamos estimular a membresia de nossas igrejas a que tenham paz com todos, mesmo aqueles que não coadunam com nossa fé, é igualmente importante que instruamos nossos irmãos mais simples, para que não sejam levados pelas sutilezas de doutrinas estranhas introduzidas por membros de seitas que procuram, sorrateiramente, assaltar os irmãos lhes destruindo a certeza de uma fé concreta, trocando-a por falácias ensinadas por homens sem caráter e sem o temor da verdadeira fé cristã. Quanto aos adventistas, esse perigo é gritante. Visto que por suas ações, que promovem a aparência de uma vida piedosa, conseguem atrair e aprisionar a mente dos irmãos mais simples e sem conhecimento doutrinário adequado. Quer evitar que seus membros sejam enganados pelas seitas? Seja um pastor diligente e ensine e vigie os passos de suas ovelhas. Promova o conhecimento saudável das Escrituras e se disponha a ajudá-los quando porventura um membro de uma seita fizer questionamentos que o deixaram com dúvidas. Acima de tudo, ore, leia e estude as Escrituras, para estar preparado para defender seu rebanho contra os lobos disfarçados. Origem do movimento. Assim como as Testemunhas de Jeová, os Adventistas têm sua origem no movimento milenarista do século XIX que foi trazido pelas ideias do então pregador batista, William Miller. Guilherme Miller, fazendeiro, batista, tendo arranjado uma licença para pregar, e era ignorante de pouca instrução, tomou Daniel 8:13-14 e ensinou daí que as 2.300 tardes e manhãs são 2.300 anos. Somou 2.300 ao ano de 457 a.C., data em que Esdras chegou a Jerusalém vindo da Babilônia, e encontrou o ano de 1843 d.C. Cabral, página 165. Como era de se esperar, Jesus não veio, então Miller marcou outra data, 22 de outubro de 1844. A justificativa para a frustração e marcação de nova data foi a alegação de que Miller teria utilizado a matemática correta, mas o calendário errado, usou o calendário hebraico em vez do romano. Segundo nos conta Cabral, tendo sido decepcionado outra vez, Miller teve que fugir da multidão enfurecida, cessando depois de um tempo suas atividades matemáticas. Miller, após o segundo fracasso, desistiu da nova religião e, segundo alguns comentadores, voltou à comunhão de sua igreja. Fundação. Após o retorno de Miller à sua sanidade, quando retornou para sua comunidade de origem, alguns líderes assumiram suas ideias e levaram o movimento adiante baseados em revelações e visões. São eles. Ira Edson reinterpretou a profecia de Miller a respeito do santuário celeste. Joseph Bates instituiu a observação do sábado. Ellen White, que dava ênfase sobre os dons espirituais, e especificamente o de profecias. A Sra. White, como afirma Martins, exerceu influência predominante no crescimento da seita por mais de 50 anos. Ellen White, de 1827 a 1915, é considerada uma profetisa inspirada e seus escritos são considerados em igualdade à Escritura Sagrada. Suas visões se transformaram em norma de fé para os adeptos da seita. Como salienta Martins, os adventistas dizem que creem na Bíblia, mas somente de acordo com a interpretação de Ellen White. Sua maior obra escrita foi O Grande Conflito, que já vendeu mais de 5 milhões de exemplares desde sua primeira edição. Ellen White também marcou diversas datas para o retorno de Cristo, de 1847, 1850, 1852, 1854, 1855, 1866, 1867, 1877. Como era de se esperar, Jesus não voltou. Apesar de serem aceitas como inspiradas, as visões e profecias da Sra. White ocorriam, segundo o médico-chefe do Hospital Adventista de Battle Creek, quando esta sofria ataques oriundos de anomalia cerebral no sistema nervoso. 6. Doutrinas mais controversas. Apesar de aparentemente se parecerem com as igrejas cristãs genuínas, a seita adventista demonstra claramente sua singularidade por meio de doutrinas peculiares e que se distanciam da ortodoxia cristã.
Aqui, iremos conhecer aquelas que certamente têm sido mais conhecidas e debatidas. A guarda do sábado como dia de descanso. Essa doutrina adventista é certamente uma das mais controversas e que mais consegue atrair crentes sinceros para a seita. Isso se dá pelo fato que eles utilizam textos bíblicos tirados de seu contexto, sem considerar a organicidade e progressão da revelação verbal. Mesmo não concordando com a guarda do sábado, entendemos que a lei moral de Deus permanece firme e que o quarto mandamento, em específico, recebeu uma modificação no dia, mas não no seu sentido, trabalhar 6 dias e descansar um. Ao disputar com os adventistas contra essa doutrina é comum que alguns irmãos caiam no erro de negar a origem, importância e aplicação da lei, é o que chamamos de antinomismo. Entretanto, desde o primeiro século da era cristã, os crentes em todo o tempo têm observado o domingo como o dia do Senhor, por entenderem que neste dia o Senhor recriou o homem por meio da ressurreição do Filho. A doutrina do sono da alma e aniquilacionismo. Outra doutrina bastante peculiar tanto dos adventistas quanto dos testemunhas de Jeová, é a doutrina do sono da alma e da aniquilação dos ímpios. Um dos motivos alegados por estes para defender tal ensino é o fato de as Escrituras em diversos momentos falarem da morte como um sono. Isso se dá por alguns motivos, entre os quais estão o uso de eufemismos e a descrição fenomenológica da morte. Para ensinar a doutrina da aniquilação dos ímpios eles apelam para o emocional humano enfatizando um falso ensino de que Deus seria injusto punindo um homem eternamente por um pecado praticado na contingência existencial. O diabo, o bode expiatório, como coparticipante na salvação do homem. Ao contrário do entendimento ortodoxo predominante entre as igrejas cristãs, os adventistas creem que além de Cristo o diabo também tem participação na salvação dos homens. A base bíblica deles para tal heresia é o texto de Levítico 16, 22-26. Conclusão. Certamente que muitas outras doutrinas comprovam que os adventistas do sétimo dia são uma seita cristã e que não pode, portanto, ser considerada uma igreja irmã. Faço lembrar aos irmãos que não dedicamos nosso tempo em combate contra indivíduos. Há, certamente, inúmeros irmãos que frequentam a seita e de fato são pessoas crentes e que amam a Deus, mas que têm sido conduzidos ao erro pelos líderes da seita que com suas falácias têm levado muitos para a perdição.